Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de continuar a história do Deus da Guerra, agora voltando aos jogos numerados. Hoje é dia de God of War 2. O jogo original foi lançado em 2007 para PlayStation 2, mas recebeu uma remasterização e foi lançado depois para PlayStation 3 em 2010, ao lado do primeiro jogo da franquia na God of War Collection. E foi essa a versão do God of War Collection que foi jogada aqui. Cronologicamente, os eventos de God of War 2 acontecem logo depois do jogo original God of War de 2005, do quadrinho God of War de 2010, de Ghost of Sparta e de God of War Betrayal. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é falar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. E as cenas do game são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer. E antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Depois de derrotar Ares, Kratos se tornou o novo deus da guerra. Mas esse não foi um final feliz, porque ao chegar à divindade, Kratos não tolerava mais os deuses. Principalmente ao descobrir o quanto eles estavam envolvidos na morte de toda a sua família, incluindo a sua mãe Callisto e o seu irmão Deimos. E antes de morrer, Callisto, a mãe de Kratos, tentou sussurrar o nome do seu pai no seu ouvido. Só que ela morreu antes disso. Kratos passou a usar os seus poderes divinos para benefício próprio, ajudando Esparta nas suas guerras, algo que incomoda os outros deuses, já que eles deveriam ser imparciais nesses conflitos humanos. Mas a tensão entre Kratos e todo o Olimpo crescia cada vez mais. É desse jeito que a história começa com Kratos nas suas vestimentas de deus da guerra, indo ajudar os espartanos contra os guerreiros da cidade de Rhodes. Atena tenta impedi-lo, dizendo para ele não enfurecer o Olimpo ainda mais. Mas Kratos não se importa com a fúria dos deuses, e ignorando os avisos de Atena, ele vai até Rhodes. Ali, gigantesco com o seu poder divino, Kratos ajuda os espartanos na guerra. O problema é que uma águia aparece e atinge Kratos, começando a absorver parte do seu poder. Kratos acredita que seja Atena quem enviou aquela águia. E para piorar, a mesma ave transfere esses poderes retirados do espartano para dar vida à grande estátua, o Colosso de Rhodes. Kratos, com parte dos seus poderes divinos drenados, volta ao tamanho de um humano normal. Sendo assim, ele continua lutando, mas da forma que ele sempre lutou, como o fantasma de Esparta. Avançando pela área e enfrentando vários guerreiros inimigos, Kratos começa a ser atacado também pela agora viva estátua de Rhodes. A luta é intensa e termina com a destruição de uma boa parte da cidade de Rhodes. Até que num determinado momento, uma voz chama por Kratos. Era a voz de Zeus. Zeus oferece ajuda a Kratos. E mesmo o deus da guerra recusando, Zeus insiste e envia uma espada. A Lâmina do Olimpo. A arma usada pelo próprio Zeus para derrotar os titãs eras atrás. Zeus orienta Kratos a direcionar o que restou do seu poder divino na espada, para assim conseguir usá-la contra o Colosso de Rhodes. E Kratos, mesmo se perguntando por que Zeus está ajudando, ele decide usar a espada. Assim, Kratos pega a arma e passa mais uma parte do seu poder para fortalecer a lâmina. E com a força da Lâmina do Olimpo, Kratos entra dentro da estátua e a destrói de dentro para fora. Kratos foi o vencedor, mas enquanto ele se vangloriava pela vitória, a mão da enorme estátua cai sobre ele, enquanto o Colosso tombava. Com isso, a Lâmina do Olimpo é jogada para longe, e Kratos, enfraquecido por ter dado seu poder divino para a lâmina, fica gravemente ferido. Já que, por ter tido seus poderes divinos drenados, ele era praticamente um mortal mais uma vez.
A única esperança de Kratos se recuperar seria pegando novamente a lâmina do Olimpo. Mas ferido e com a sua armadura despedaçada, Kratos se arrasta na direção da espada. O problema é que a águia que roubou os seus poderes volta a aparecer e revela sua verdadeira identidade. Era o próprio Zeus. Foi Zeus quem drenou os poderes de Kratos e o colocou na estátua. Não foi Atena. Acontece que Zeus acusa Kratos de trair o Olimpo com as suas incursões, ajudando Esparta nas suas guerras e atacando deuses. Mas Zeus lhe oferece uma redenção. Ou Kratos aceita servir a Zeus, ou ele morreria. E claro que Kratos se recusa a ser um escravo dos deuses mais uma vez. Então, um combate se inicia. Mas com Kratos fraco, aquilo não era um combate. Era um massacre. E facilmente Zeus supera Kratos e o derrota cravando a lâmina do Olimpo no seu estômago. Dando o seu golpe final, Zeus diz que o Olimpo nunca será de Kratos e que o ciclo termina agora. Dito isso, ele retira a lâmina empalada em Kratos e usa o antigo poder do deus da guerra para dizimar todo o exército espartano. E naquele momento, Kratos jura vingança, mas o fantasma de Esparta morre nesse momento. Morto, o corpo de Kratos é pego pelos braços de Hades, que começam a levá-lo para o submundo. Mas antes que ele chegasse ao descanso eterno, algo ou alguém o salva da morte. Esse alguém é Gaia, a titã conhecida como a Mãe Terra. Gaia, junto dos outros titãs, oferecem ajudar Kratos na sua jornada de vingança contra Zeus. Para isso, ela o orienta a procurar pelas Irmãs do Destino, para assim conseguir o poder necessário para derrotar o Rei do Olimpo. Com isso, a ferida na barriga de Kratos é restaurada, deixando uma enorme cicatriz, mas trazendo o fantasma de Esparta de volta à vida. Assim, Kratos se liberta dos braços de Hades e força o seu caminho de volta ao mundo dos vivos. De volta a Rhodes, o lugar estava deserto, com todos mortos, menos um único soldado espartano sobrevivente. Kratos manda esse último espartano voltar para Esparta para se preparar para a próxima batalha, porque espartanos nunca se rendem. Nesse meio tempo, um Pégasus aparece para levar Kratos, que afirma que vai atrás de Zeus. Assim, Kratos monta no cavalo voador e parte em caminho para sua vingança. Montado no Pégasus, Kratos tenta voltar para o Olimpo. O problema é que ele não era mais o deus da guerra. Os poderes divinos de Kratos foram retirados pelo próprio Zeus e pela lâmina do Olimpo. Sendo assim, Kratos não tem mais acesso ao Monte Olimpo. Nesse momento, Gaia se comunica com Kratos, dizendo que a única esperança para ele conseguir a sua vingança é encontrando as Irmãs do Destino. As Irmãs do Destino têm o poder de manipular o destino e o tempo. Sendo assim, se Kratos conseguir a ajuda delas, ele vai conseguir voltar no tempo para enfrentar Zeus antes dele traí-lo. Com isso, Kratos começa sua jornada para encontrar as irmãs. Mas essa busca seria complicada e Kratos precisa de mais poder para enfrentar os desafios que vai encontrar no caminho. Sendo assim, Gaia o guia até onde um dos seus irmãos titãs estava aprisionado, para que ele pudesse lhe dar um pouco do seu poder. Assim, Kratos chega até o covil do poderoso titã Tifão. O problema é que Tifão não vê Kratos como um aliado, e com apenas um sopro, ele deixa o Pégasus desgovernado, derrubando Kratos e prendendo o cavalo com uma das suas mãos. Incapaz de libertar o Pégasus, Kratos avança na direção da cabeça do titã para tentar falar com ele. E passando por fora daquela ilha, por um dos braços do Tifão, Kratos encontra Prometeus, um titã antes fiel a Zeus, mas que foi aprisionado ali por ajudar a humanidade. Prometeus deu o fogo do Olimpo aos mortais, na intenção de ajudá-los.
O problema é que Zeus viu isso como uma traição e puniu Prometeus, o tornando imortal e o aprisionando naquele lugar, fazendo uma ave comer o seu estômago todos os dias. O estômago de Prometeus é restaurado sempre que a ave termina de se alimentar, tornando a punição de Prometeus numa tortura eterna. Prometeus pede para Kratos matá-lo, e em troca ele lhe daria o poder do fogo do Olimpo. Kratos então aceita, mas para libertar Prometeus completamente das correntes que o prendem, ele precisa de uma arma especial. Arma essa que ele pode encontrar com o próprio Tifão. Sendo assim, ele continua tentando argumentar com o Titã. O problema é que Tifão se recusa a ajudar Kratos, forçando o fantasma de Esparta a enfrentá-lo. Kratos ataca um dos olhos do Titã e dele retira um poderoso arco de energia que usa para incapacitar Tifão e vencer o combate. Tifão foi derrotado e Kratos usa o arco que ele conseguiu para quebrar as correntes que prendiam Prometeus, o matando ao jogá-lo no mesmo fogo do Olimpo que ele ofereceu aos mortais. As cinzas de Prometeus misturadas com o fogo do Olimpo incorporam em Kratos, lhe dando o poder da fúria dos titãs. E com esse novo poder, Kratos liberta o Pégasus e eles seguem a sua jornada. O objetivo de Kratos é chegar até a Ilha da Criação, o lar das Irmãs do Destino. Montado no Pégasus, Kratos se aproxima, mas a ilha era protegida por guerreiros alados, montados em aves gigantescas. Assim, uma luta aérea começa, e termina com Kratos caindo e indo parar no templo de Larquessis, uma das 3 Irmãs do Destino. Por ali, Kratos poderia conseguir acesso à Ilha da Criação. Nesse momento, Gaia volta a falar, dizendo que Kratos deve atravessar a ilha para chegar até as Irmãs do Destino. Mas Kratos questiona por que Gaia o está ajudando. Então Gaia lhe conta as origens de Zeus. Eras atrás, quando os titãs ainda governavam, o rei dos titãs, Cronos, soube de uma profecia que dizia que um dos seus filhos iria usurpar o seu trono. Para evitar a concretização dessa profecia, ele decidiu tomar medidas drásticas e começou a devorar todos os seus filhos. Mas quando chegou a hora de sacrificar o seu último filho, a esposa de Cronos, Reia, decidiu salvá-lo. Ele entregou o bebê para uma águia que o levou para um tipo de ilha distante. E para fazer Cronos acreditar que estava devorando seu filho, Reia usou uma enorme pedra e a envolveu com um lenço do bebê. Assim, o gigantesco Cronos apareceu e, sem perceber a farsa, pegou a pedra e a engoliu, pensando estar devorando o seu próprio filho, enquanto o bebê foi levado para aquela ilha que era a própria Gaia. O bebê era Zeus. E foi Gaia quem cuidou dele. Mas ela não imaginava que iria se arrepender por isso. Porque, quando adulto, Zeus declarou guerra a todos os titãs, culpando toda a raça pelos pecados de um só, do seu pai, Cronos. Ao ouvir isso, Kratos continua atravessando o templo de Larquessis, chegando até os corcéis do tempo, gigantescos cavalos que foram dados de presente para as Irmãs do Destino pelo próprio Cronos. Kratos encontra ali um servo das irmãs, o poderoso guerreiro Teseus. Teseus é um semideus, filho de Poseidon, e provoca Kratos por não ser mais o deus da guerra. Teseus demonstra muita devoção às irmãs e a Zeus, e quando Kratos fala que procura as irmãs para matar Zeus, Teseus o desafia para um combate. Assim, Kratos e Teseus se enfrentam numa luta que termina com Kratos matando Teseus de forma violenta e pegando seu bracelete que servia de chave para entrar naquele local. Entrando na estrutura e usando a chave num dispositivo, uma imagem do próprio Cronos aparece diante de Kratos. Cronos reconhece Kratos como um aliado dos titãs e decide lhe dar o que restou do seu poder,
que ele guardou desde a sua derrota na Grande Guerra, esperando o momento certo de usá-lo. Assim, Kratos consegue o poder chamado de A Fúria de Cronos. Com isso, Kratos vai até os corcéis e os desperta. Então os gigantescos cavalos começam a andar e com isso eles simplesmente empurram a Ilha da Criação até a ilha tocar o Templo de Larquesses, permitindo acesso à ilha através do templo. Agora, atravessando o Templo de Larquesses, Kratos passa por vários obstáculos e encontra por ali um amuleto especial das próprias irmãs, o Amuleto do Destino, que tem o poder de quase parar o tempo por alguns segundos. Usando esse item, Kratos sobe até o alto de uma estátua de Larquesses, e através dela, a própria Larquesses se comunica com ele. A irmã tenta convencer Kratos a desistir da sua jornada, afirmando que apenas morte o aguarda no final disso tudo. Mas Kratos responde que foi a sua própria morte que causou toda essa história. E ele não vai deixar que outros ditem o seu próprio destino. Assim, ele destrói a estátua de Larquesses, conseguindo abrir passagem para fora do templo. Avançando, Kratos chega no Pântano dos Esquecidos, onde de repente ele é atacado por um guerreiro com um grande martelo de guerra, montado num cavalo. Acontece que, para surpresa de Kratos, esse guerreiro era Auric, o rei dos bárbaros, que foi o seu inimigo na busca pela Ambrósia e basicamente o causador da jura de lealdade de Kratos a Ares. Auric foi morto por Kratos naquele dia e foi enviado ao submundo. Mas ele era servo de Hades e o deus dos mortos permitiu, mais uma vez, a vingança de Auric. Auric acredita que o encontro dos dois ali foi o destino, algo planejado pelas próprias irmãs para presenteá-lo. Então, sem dizer muito mais, os dois velhos inimigos começam um combate. Auric estava mais forte, inclusive invocando um exército de mortos. Mas nem isso era o suficiente para parar o fantasma de Esparta. E Kratos mata Auric mais uma vez, o mandando de volta para o submundo, e ficando com aquele martelo de guerra como prêmio. Continuando, Kratos chega no templo de Euríale. Kratos vê de longe um guerreiro sendo levado por monstros, e ao se aproximar, ele encontra outro guerreiro mortalmente ferido. Mas antes de morrer, o guerreiro conta que o seu líder, Jasão, o líder dos Argonautas, está sendo levado por monstros porque ele possui um velo que é a chave para o templo da Medusa. Sem perder tempo, Kratos vai até onde Jasão estava sendo atacado. E ali ele encontra um poderoso Cerberus que mata Jasão e arranca o seu braço com o velo dourado nele. Kratos mata o Cerberus e pega de dentro da sua garganta o velo dourado, o vestindo no seu próprio braço. O velo dourado tem o poder de rebater ataques mágicos e Kratos usa esse poder para seguir pelo templo de Euríale. Dentro do templo, Kratos começa a ouvir uma voz dizendo que o fantasma de Esparta foi o responsável pela morte de vários da sua linhagem. E ele precisa morrer por isso. Então, ao avançar um pouco, a dona dessa voz finalmente aparece. Era a própria Euríale, uma das Górgonas e irmã da Medusa. Kratos matou a Medusa durante os eventos do primeiro God of War. E Euríale, agora, queria vingança. Mas Kratos, ainda assim, é superior. E da mesma forma que fez com a Medusa, ele mata Euríale, cortando a sua cabeça. E com ela, Kratos agora tem o poder de transformar os seus inimigos em pedra. Atravessando o templo, Kratos chega no Átrio do Destino. E ali, ele abre um grande portão que dá num tipo de sala de banho. Mas logo que Kratos entra, um guerreiro aparece querendo sair. O problema é que o portão fecha logo em seguida, deixando o guerreiro furioso por estar preso ali dentro. Esse guerreiro é Perseus, e ele era prisioneiro de Euríale.
Aquela era a única saída, mas ao fechá-la, Perseus perdeu a única esperança de sair daquele lugar. Mas Perseus começa a acreditar que a presença do deus caído Kratos ali pode ser um teste. Um teste das Irmãs do Destino para ver se Perseus é digno da sua presença. Sendo assim, Perseus decide matar Kratos. Então Perseus veste um elmo mágico que o deixa invisível e a luta começa. Só que Kratos é superior. Ele consegue localizar Perseus mesmo invisível e com a sua força extrema ele o joga para fora da sala de banho, quebrando as paredes para fora dali, onde Perseus acaba empalado por um tipo de âncora, morrendo imediatamente. Assim Kratos avança, chegando numa outra área da ilha, onde ele consegue uma lança poderosa como nova arma, apegando do corpo morto de um grifo. Era a Lança do Destino. Passando por várias pontes quebradas e por outra gigantesca no meio de um abismo, Kratos chega no caminho para o templo de Atropos. Mas antes de chegar lá, Kratos vê um homem velho e insano. Esse era Ícaro. O mesmo Ícaro que tentou voar com uma asa de cera na direção do sol. O que fez as asas derreterem, o derrubando para sua morte. Acontece que, depois de morrer, Ícaro reconstruiu as asas e as fundiu na sua própria pele, as usando para escapar do submundo. Isso levou décadas e agora ele era velho e praticamente insano. Então Ícaro queria se encontrar com as Irmãs do Destino para que tudo de mal que aconteceu com ele fosse desfeito. Por isso, ele tenta impedir que Kratos continue. E quando Ícaro o ataca, os dois caem naquele imenso abismo. Em queda livre, a luta continua, até que Kratos arranca as asas de Ícaro, que cai mais uma vez para sua morte. Kratos agora veste as asas de Ícaro. O problema é que a queda o levou até o submundo. Mais especificamente, onde se encontrava o titã Atlas. O titã que literalmente segura o mundo nas costas, por culpa de Kratos. O problema é que Atlas estava tampando a passagem de volta para o mundo dos vivos. Sendo assim, Kratos precisa tirar a mão do titã dali. Mas ao fazer isso, Atlas percebe a presença do fantasma de Esparta e não fica nada feliz ao reencontrá-lo. Isso porque foi Kratos o responsável por Atlas agora segurar o mundo nas costas, depois dos eventos no jogo God of War Chains of Olympus. Atlas pretendia esmagar Kratos com os seus enormes dedos, mas o espartano consegue explicar que as coisas mudaram e que agora ele também era um inimigo de Zeus. Kratos explica ao titã que ele pretende pegar a lâmina do Olimpo e usá-la para matar o rei dos deuses. E ao ouvir isso, Atlas fica intrigado, porque foi com a lâmina do Olimpo que Zeus conseguiu vencer a grande guerra entre os deuses e os titãs, a chamada Titanomaquia. Eras no passado, depois que Zeus cresceu e se tornou forte, ele próprio libertou os deuses que estavam dentro do estômago de Cronos, e eles se uniram numa guerra. Atlas estava presente, e foi derrotado por um ataque em conjunto de Poseidon e de Hades. Depois da derrota de Atlas, Zeus forjou uma poderosa arma a partir do céu e da terra. Ele forjou a Lâmina do Olimpo. E foi com a lâmina que Zeus venceu a guerra, derrotando todos os titãs e os banindo para os confins do Tártaro. Diante de tudo isso, Atlas não estava convencido de que Kratos era capaz de matar Zeus. E também ainda não esqueceu o que aconteceu no seu último encontro. Atlas então invoca seres do submundo para atacar Kratos. E o fantasma de Esparta supera a todos, provando o seu valor. Percebendo que Kratos dizia a verdade sobre se aliar aos titãs, Atlas lhe dá parte do seu poder, os tremores de Atlas. Mas o problema é que nem Atlas, nem qualquer outro titã sabe como chegar nas Irmãs do Destino.
Tudo que ele pode fazer é levar Kratos de volta ao mundo dos vivos para que ele siga a sua jornada. E assim, Atlas leva Kratos de volta ao grande abismo, dessa vez do outro lado, na entrada do próprio Palácio do Destino. Ali dentro, Kratos vê um tipo de fênix adormecida e também escrituras indicando a forma como ele deve prosseguir. Ele também encontra um sumo sacerdote e o obriga a ler as escrituras, porque elas precisavam de um sacrifício. O sacrifício dos sacerdotes começa a despertar a fênix, e Laerkessis, numa forma espectral, aparece para Kratos indicando o caminho que ele deve seguir. Kratos agora deve encontrar as cinzas da própria fênix. Isso leva Kratos até a Câmara da Fênix, um lugar cheio de armadilhas, de fogo e de morte. Ali, depois de muita provação e obstáculos, Kratos encontra as cinzas e as joga na lava, provocando assim o despertar total da Fênix. No caminho até a ave, Kratos passa por um corredor escuro e encontra um guerreiro desconhecido que, assim como Kratos, buscava as Irmãs do Destino. E os dois têm um combate. Com a sala escura, Kratos não vê o rosto do seu adversário. Era uma luta às cegas. E ao vencer o seu inimigo, Kratos o joga para fora daquele corredor. Mas aí ele tem uma desagradável surpresa. O seu adversário era um soldado espartano, o mesmo espartano sobrevivente do ataque de Zeus em Rhodes, que Kratos encontrou depois de voltar dos mortos. Kratos não entende, era para ele estar em Esparta, mas o soldado diz que Esparta não existe mais. Esparta foi destruída por Zeus, que, depois de matar Kratos, partiu para eliminar Esparta completamente. Aquele soldado foi o último sobrevivente. Ele era o último espartano vivo. Sem escolhas, ele procurou pelas Irmãs do Destino na esperança de desfazer tudo isso e trazer Esparta de volta. Mas não esperava encontrar o próprio fantasma de Esparta no caminho. Agora, Kratos era a última esperança do seu povo. O último espartano deposita toda a sua fé em Kratos e morre nos braços do antigo deus da guerra. Kratos estava furioso e começa a gritar para Zeus, o desafiando para descer e enfrentá-lo. Mas não é Zeus quem aparece. É uma enorme e monstruosa criatura. Era o Kraken, que imediatamente começa a atacar Kratos. Mas ele estava cansado de tudo aquilo. Ele queria que Zeus descesse do Olimpo naquele instante para enfrentá-lo. Cego pelo ódio, Kratos é agarrado pelos tentáculos do Kraken. E nessa situação de vida ou morte, Kratos tem uma visão. A visão de Esparta em chamas. Enquanto a sua esposa Lisandra vai até ele. Mas apesar de se parecer com Lisandra, aquela não era sua esposa. Pela sua voz, aquela era Gaia. A Titã, Mãe Terra, diz que Kratos não deve parar. Ele deve continuar sua jornada em busca das Irmãs do Destino, para assim poder derrotar Zeus e finalmente ter paz. Só com o fim dos deuses, ele teria paz. Mas para isso, ele precisa despertar toda a fúria dos titãs. E assim Kratos acorda da visão e usa a fúria dos titãs para se libertar do Kraken e contra-atacar. Kratos consegue desequilibrar o Kraken tempo suficiente para ativar a ponte que levaria até a plataforma onde a Fênix estava. E ao ativá-la, a ponte se abre, atravessando e destruindo o Kraken ao meio, matando a criatura imediatamente. Vitorioso, Kratos vai até a Fênix e, domando a ave flamejante, ela o leva até o Templo das Irmãs do Destino. Dentro do templo, e depois de passar por mais alguns quebra-cabeças para avançar, Kratos chega no trono de Laerkessis e a encontra agora pessoalmente.
Lachesis é uma das 3 irmãs do destino, a irmã do meio, responsável por determinar o quão longa será a vida de um mortal, deus ou um titã. Segundo Lachesis, ela é quem determina o destino das coisas. Foi ela quem determinou a derrota dos titãs na Titanomaquia. E foi ela também que determinou que Kratos chegaria tão longe na sua jornada. Mas não é o destino de Kratos matar Zeus. Só que Kratos se recusa a aceitar isso. Ele não vai deixar ninguém ditar qual é o seu destino. Assim, Kratos e Lachesis começam um combate. A luta é intensa e Kratos, usando todo o seu poder e habilidade, consegue encurralar Lachesis. Então, sem escolhas, Lachesis convoca uma das suas irmãs, Atropos, a mais velha das irmãs do destino, e é responsável por acabar com a vida dos mortais, cortando o fio da vida. Rapidamente, Atropos pega Kratos e o joga num portal temporal, levando o fantasma de Esparta de volta para o momento em que ele próprio estava enfrentando Ares, antes de se tornar o deus da guerra. Kratos estava em cima da grande lâmina dos deuses, a mesma espada que ele próprio usou para matar Ares. Atropos planeja destruir aquela espada, e assim mudar a história, impedindo Kratos de derrotar Ares, salvando a vida do antigo deus da guerra. Mas Kratos não vai deixar isso acontecer, e ele derrota Atropos, impedindo que a espada seja destruída. Assim, o Kratos do passado pega a lâmina dos deuses como deveria ter acontecido, garantindo a vitória do fantasma de Esparta e a morte de Ares. Kratos volta ao presente, mas ele impede que Atropos volte, e ela fica presa no passado. Isso deixa Lachesis furiosa, e a luta entre os dois recomeça. Enquanto Kratos vai impedindo a volta de Atropos pelos espelhos, a luta contra Lachesis é violenta. E mesmo com todo o poder das Irmãs do Destino, Kratos é o vitorioso. Ele joga Lachesis no mesmo portal onde Atropos estava presa, e ele o quebra, prendendo Lachesis e Atropos no limbo das realidades. Com 2 das 3 irmãs do destino derrotadas, Kratos parte atrás da última irmã, Cloto, a irmã mais nova, responsável por cuidar do tear do destino, as linhas que manipulam o tempo e o espaço. Cloto era gigantesca e incapaz de lutar de forma física, então ela invoca criaturas para tentar impedir o avanço de Kratos. Mas não adianta. Kratos sobe os andares da câmara de Cloto e a enfrenta, matando a última irmã do destino e finalmente conseguindo acesso ao tear do destino. Usando o tear, Kratos manipula os fios para voltar ao momento da sua morte pelas mãos de Zeus. E assim ele atravessa o portal temporal. Kratos, contrariando e desafiando o próprio destino, voltou no tempo, presenciando o exato momento em que Zeus o matou em Rhodes. Mas dessa vez, ele interrompe o momento, tomando a lâmina do Olimpo do Rei dos Deuses e anunciando que as Irmãs do Destino estão mortas. E agora é ele quem faz o seu próprio destino. Com isso, a luta entre Kratos e Zeus, de forma mais justa, finalmente começa. A luta os leva até uma plataforma nos céus, no topo do sacrifício. Zeus era muito poderoso, mas Kratos finalmente tinha a poderosa lâmina do Olimpo, e isso por si só já lhe dava uma grande vantagem. Mas mesmo assim, Zeus tinha um imenso poder, ficando gigantesco inclusive. Então chega um momento em que Kratos anuncia a sua rendição. Ele pede para ser libertado do tormento da sua vida, pedido esse que Zeus estava feliz em realizar. Sendo assim, Kratos se ajoelha e Zeus pega a lâmina do Olimpo para matá-lo. Mas a rendição era uma mentira. Kratos se aproveita da situação para realizar um contra-ataque surpresa, e assim ele derruba Zeus.
Kratos usa as lâminas de Atena para prender Zeus nos destroços, e assim pega a lâmina do Olimpo para o golpe final. O problema é que Atena aparece para impedi-lo. Ela diz não querer enfrentar Kratos, mas ela deve defender o Olimpo, e por consequência, o próprio Zeus. Mesmo assim, Kratos joga Atena para longe e parte para cima de Zeus mais uma vez. Só que, ao atacá-lo, Atena se põe na frente do ataque, sendo empalada pela lâmina do Olimpo. Então Zeus se aproveita da situação para bater em retirada. Fatalmente ferida, Atena explica que fez isso para salvar o Olimpo. Só que Kratos não queria eliminar o Olimpo, apenas Zeus. Mas Zeus é o Olimpo, e a sua morte resultaria na desordem e no caos. Atena diz que Zeus fez o que fez por medo. Ele tinha medo que Kratos fosse continuar o ciclo que foi começado com Cronos. Cronos usurpou o trono do seu pai, o primordial Uranus. Eras depois, o trono de Cronos também foi usurpado pelo seu próprio filho, por Zeus. E Zeus temia que esse ciclo continuasse. Dessa vez com Kratos usurpando o seu trono. Então Kratos finalmente tem a sua resposta oficial. Zeus era o seu pai. O pai que ele nunca conheceu. Mas mesmo sabendo da verdade agora, Kratos o rejeita. Os outros deuses vão proteger Zeus com as suas vidas. Mas se o Olimpo vai impedi-lo de ter a sua vingança, então o Olimpo vai cair. Porque a era dos deuses chegou ao fim. Assim, Atena morre, liberando uma luz divina. Kratos então volta ao Templo das Irmãs do Destino e usa o Tear do Destino para voltar ainda mais no tempo. Assim, ele volta para o tempo da Titanomaquia, onde Gaia o esperava. Zeus estava fraco, Ares e Atena estão mortos, e Kratos possui a lâmina do Olimpo. O momento de atacar Zeus é agora. E assim Kratos decide levar Gaia e os titãs para o presente. No Olimpo, Zeus estava diante de Poseidon, Hades, Hermes e Hélios, discursando que eles devem deixar antigas desavenças de lado para poderem se unir contra a nova ameaça. De repente, tudo começa a tremer. Eram os titãs, trazidos direto do passado, escalando o Monte Olimpo para enfrentar os seus inimigos. Na frente estava Gaia, e nas costas de Gaia estava Kratos, o fantasma de Esparta e ex-deus da guerra, anunciando para Zeus que o seu filho retornou e trouxe a destruição do Olimpo. Assim, Kratos e os titãs continuam subindo o Monte Olimpo, dando início à segunda Titanomaquia. Esse era o começo do fim. E é desse jeito que termina a história. Então é isso. A sequência direta é o encerramento de toda essa história envolvendo a mitologia grega. E é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal para não perder o que vem por aí, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.